aqui a sua participação. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Aqui a gente tem um público também esperando para te ouvir. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, né? Apesar de virtualmente. Tá me ouvindo bem? Sim? Enfim, não sou especialista em Stefan Zweig. Estive visitando a casa há relativamente pouco tempo, né? E, enfim, estou aqui para falar um pouquinho sobre o filme, né? A conexão com o Zweig. Então, enfim, pensei em algumas coisas, vou falar assim brevemente também, para não ocupar tanto tempo. Bom, o filme, né, como vocês viram, ele entrelaça diferentes camadas de tempo. O filme começa em 1985, com a narração do escritor, né, logo ali na primeira cena, e ele diz: um escritor não tira as histórias da imaginação. Sendo um escritor, as próprias histórias o procuram, né? E aí ele diz que os eventos que ele vai contar foram descritos para ele da forma como ele vai contar. E a partir daí nós temos um filme tanto narrado quanto repleto de ação, né? Quer dizer, aí a ação volta, sai de 1985, ela vai voltando no tempo, né? Aí vai para 1968, aonde esse escritor mais jovem, né, numa idade mais jovem, ele conhece o Mister Mustafa, que é dono do Grande Hotel Budapeste, né, naquele momento já um hotel esvaziado. E, né, esse hotel localizado na fictícia República de Zibrovka. E aí o Mister Mustafa diz ao escritor, né, eu vou te contar como tudo aconteceu. A ação, então, volta mais no tempo para 1932, né, quando esse Mister Mustafa começou a trabalhar no hotel como mensageiro, subordinado ao concierge Mister Gustav, né, que talvez a gente possa, não sei, será, de certa maneira, alter ego do Stefan Zweig, não sei. E o Mister Gustav herda uma herança, né? A gente vai saber, inclusive, o hotel que foi deixado por ele pela condessa. E depois, esse hotel, quando o Mister Gustav morre, vai para o Mister Mustafa e ele se torna dono do hotel, né? Bom, o filme se chama Grande Hotel Budapeste, né? Tá no título. Então, o protagonista, antes de tudo, é o hotel, né? O protagonista do filme é esse espaço, ainda que o filme não permaneça o tempo todo no hotel. É um filme com muitos deslocamentos, né? O Mustafa, Zero, né, e o Gustav, eles passam quase o tempo todo se deslocando em correria de um lugar para o outro, de um espaço para o outro, e a gente vai acompanhando esses espaços, normalmente suntuosos, né, além do Grande Hotel Budapeste, o Castelo Lutz, né, e realmente são cenários impressionantes. A gente vê o Grande Hotel Budapeste, né, todo praticamente em vermelho e rosa, né, ambientes até que puxam para o monocromático, mas são impressionantes, né? As cenas, elas inclusive, elas parecem quadros minuciosamente concebidos. Me lembrou um pouquinho um outro filme que tinha muito essa coisa dos ambientes monocromáticos, que é um filme do diretor Peter Greenaway chamado O Cozinheiro Ladrão, Sua Mulher e o Amante, né? E essa história do Grande Hotel Budapeste é interessante porque, ao mesmo tempo em que a gente tem uma conexão com o real, a gente tem uma
suspensão do real, né? Quer dizer, essa suspensão, uma certa quebra do real, ela está nos cenários, ela está na movimentação dos personagens, está no registro interpretativo dos atores, nos efeitos visuais, mas a gente tem também a realidade bem manifestada no contexto histórico, né? O Zero, em determinado momento, ele diz que a família dele foi toda morta na guerra. Ali é o período do entre-guerras, o período de ascensão do nazismo, né? Está se caminhando rumo à Segunda Guerra Mundial, que em determinado momento do filme começa, eu acho que é inclusive o momento em que o mundo perde a cor e o filme perde a cor, né? Tem lá um momento do filme em preto e branco. Eu acho que o mundo ali perdeu a cor. A gente, né, tem um contraste. Nós vínhamos dos cenários, dos ambientes glamurosos, daquelas cores exuberantes, e de repente tem o preto e branco. O mundo perdeu a cor. E aí talvez a gente possa pensar que para o Stefan Zweig e para a esposa, a Lotte, o mundo tenha perdido a cor, né? O Zweig, ele veio ao Brasil pela primeira vez, se eu não me engano, em 1936. Se estabeleceu no Brasil, em Petrópolis, em 1942, que foi quando ele se suicidou junto com a esposa, né? Quer dizer, então era um momento, era ali em plena Segunda Guerra Mundial, né? O nazismo, campos de concentração, judeus sendo dizimados, né? Quer dizer, a pátria que ele conheceu também desaparecendo, a Áustria anexada pela Alemanha. Então, eu imagino, né, que ele tenha se deparado com o fim de um mundo, né? O fim de um mundo que ele reconhecia como possível. Eu imagino que ele tenha se sentido sem lugar no mundo, né? Quer dizer, esse filme, O Grande Hotel Budapeste, eu acho que ele foi muito inspirado por duas obras do Zweig, Cuidado da Piedade e o mundo que eu vi, inclusive, que foi concluído em Petrópolis. E o tema do filme é justamente esse, né? Quer dizer, é o mundo com o qual você tem vínculo, e esse mundo, ele desaparece. A gente percebe isso ao longo do filme. Já lá na parte de 1968, quando o Grande Hotel Budapeste está decadente, com pouquíssimos hóspedes, é dito ali que o hotel se tornou uma velha ruína encantada. Né? E o Mustafa, ele mantém o hotel em memória do Gustav e da Agatha, né? A esposa dele que morre, né? Então ele mantém aquela velha ruína encantada. E ele diz já mais para o final do filme, ele diz que o mundo do Gustav, na verdade, terminou desde o início, e ele sustentou a ilusão com muita graça, né? A gente percebe como ele se mantém atado a um mundo de grandiosidade, de glamour, de etiqueta, que, na verdade, não existe mais, né? Quer dizer, é divertido isso no filme, isso chega através do humor, né? Quer dizer, o Gustav, ele é meio deslocado, apegado às referências aristocráticas, apegado às etiquetas, mesmo nas situações mais emergenciais.
ele vem falar de etiqueta, né? Ele vem falar de modos de comportamento, né? Então isso chega através do humor, mas ele está deslocado, ele está descolado, é como se ele vivesse num mundo à parte, é como se ele, de certa maneira, tivesse construído um mundo de ilusão aonde ele passou a viver. Então eu acho que o filme coloca essa questão, como é que você faz para viver num mundo no qual você, mais do que um mundo com o qual você não se identifica, um mundo no qual você não se sente pertencente, um mundo que você não reconhece, né? Quer dizer, como é que você lida e como é que você administra essa constatação de não adequação, de não pertencimento ao contexto histórico no qual você está inserido, porque isso é uma coisa que não tem jeito, né? Quer dizer, você vive num determinado tempo histórico e você não escolheu o seu tempo histórico, né? Você recebe o seu tempo histórico como um bloco e não tem negociação, né? E você tem que viver dentro daquele tempo histórico, dentro das características daquele tempo histórico, goste você ou não, concorde você ou não, se identifique você ou não. Então, eu acho que o filme ele coloca essa questão, e aí a gente pode, talvez, pensar em relacionar com o Stefan Zweig, né? Claro que isso aí é um, enfim, eu não sou absolutamente especialista no Zweig, né? Mas assim, o que se comenta muito é que teria se tornado talvez insuportável para o Zweig viver naquele contexto histórico com o qual ele se deparou ali no meio da Segunda Guerra Mundial, né? A gente também pode perceber é, esse deslocamento. Aí eu acho que o Wes Anderson, o diretor do filme, vai pegar essa temática e vai transportar para a própria estética do filme. Porque numa época, esse filme, se eu não me engano, ele é de 2014, então ele é razoavelmente recente, né? Numa época em que o cinema exibe tanto efeitos especiais, né? Exibe tantos poderes tecnológicos da indústria, né? Numa época de tanto como a de hoje, de tanto fascínio de tanto deslumbramento pelos aparatos tecnológicos, aí nós temos no Grande Hotel Budapeste um filme, entre aspas, antiquado, né? Porque, de certa maneira, a concepção visual ela é artesanal. Então, o Wes Anderson ele vai colocar a tecnologia a serviço do artesanal e não da pirotecnia tecnológica, né? Então é como se ele transportasse o espectador para um outro mundo, né? Que não esse do século XXI. Enfim, essas são as questões assim principais que eu queria colocar. Ah, beleza. Obrigada, Daniel. Eu vou abrir aqui então para participação do público. Ah, tu quer ser o primeiro a comentar? Eu estava pensando, boa tarde, Daniel. Ah, é a primeira vez que eu assisto com esse som magnífico que está acontecendo aqui. A trilha é bonita, então o som está tão bem reproduzido, falando em tecnologia e falando em aliança com tecnologia.
E aí, eu estava pensando, quer dizer, que a gente está vivendo um momento de transição um pouco assustador, né? Quer dizer, o discurso do Trump foi o discurso do fim do mundo, né? Quer dizer, ele jogou a bomba, né? E o Trump, no seu discurso, joga a bomba, né? A bomba que vem não mais estourar, né? Mas ela vem através de seus meios tecnológicos. E, ao mesmo tempo, esses meios tecnológicos são os novos meios de produção, né? Então, quem vai deter esses meios de produção, né? Quem, quem, que grupo será o dono do mundo, né? Como esse grupo será? Quer dizer, a gente está vivendo uma situação semelhante ao século XVIII, né? Quando a Revolução Industrial, e, ao mesmo tempo, eu não sei, revolução, porque revolução significa mudança, né? É uma imposição de valores. ah, Será que vão me prender? Imposição de valores ah, morais completamente deturpados, né? Quer dizer, eu nunca vi, eu acho que a sociedade nunca viu pessoas mentirem tanto ou serem tão cínicos. Então, oscila entre a mentira e a verdade cínica, né, de comportamento. E são coisas que estão acontecendo agora e que dão um descompasso, né? Como é que a gente vai chegar a isso? Eu imagino o Stefan Zweig, né, que viveu Viena tão civilizada, e tão culta, e tão bonita, né? De repente, tem aquelas botas entrando pela sua vida, né? As botas pisando nele. Eu imagino a aflição desse cara, né? A falta de perspectiva. Esse filme é muito bom, coloca isso e coloca aquele artista, quando ele troca o quadro do menino e põe aquele artista que eu gosto tanto, que eu esqueci o nome, mas Vânia, minha mulher, vai me ajudar. Não. É um artista vienense, muito, eu vou lembrar em determinado momento. É um artista vienense que morreu muito jovem e tinha esse trabalho meio expressionista e que já era prenúncio de novo comportamento, não era prenúncio de novo comportamento sexual, de nova maneira de se Egon Schiele. Isso. E o Egon Schiele era um artista contestador, né? Individualista, né? E o fato dele ter colocado a reprodução daquele quadro é muito sintomático, né? Houve uma intenção, aquilo não foi por acaso, aquilo tinha um recado. Então, ó, o mundo mudou, está de outro jeito. E, é isso. Tá, obrigado, gostei muito das suas palavras. Daniel, eu vou fazer o seguinte: a gente passa para mais duas pessoas, aí depois eu coloco você de novo no telão, beleza? Quem quer comentar? Alguém quer comentar? Stefan Zweig, uma das decepções dele é que havia por parte do governo brasileiro, da época do Getúlio, uma promessa que ele esperava ardentemente que ele iria conseguir a cidadania brasileira. Ele esperou isso incansavelmente. Foi demais para ele. Era uma burocracia, era uma promessa do governo de Getúlio, dizendo que ele iria, ele ia conseguir, e ele realmente se decepciona muito. Ele esperou bastante tempo por essa cidadania, e aí ele se mata. E mata, antes, primeira mulher, né? Então, foi uma grande decepção, porque ele é recebido no Brasil, né? E há essa promessa e ele não consegue a cidadania brasileira. É verdade. Isso aqui. Lana? Daniel. Daniel. Ele tá perguntando. Uhum. Oi, Daniel.
Então, aqui é Lana. Eu quero mais falar da sua análise do que do filme em si, porque me tocou profundamente. Porque me tocou profundamente, porque eu penso que na minha pequenez aqui, em outro pedaço, em outra coisa, eu sinto exatamente esse fim de mundo. Eu estou sendo assim profundamente tocado por um mundo que eu não me reconheço. Tenho até conversado com isso com os amigos, então assim, claro, em outra dimensão, num escopo menor, mas o mundo que eu não me reconheço é esse mundo que não existe mais a racionalidade, a verdade, o mundo da razão, né? Que está sendo destruído diariamente pelas bombas de desinformação, de tudo isso, a ponto de que, claro, eu trabalho com direitos humanos há uns 30 anos, com defesa dos direitos humanos, essa coisa, e me sinto como se eu tivesse sido tirada do mundo da razão, do mundo que eu vivi, do iluminismo, dos valores da Revolução Francesa, dos valores de uma sociedade moderna, né? Da época da Idade Moderna, e jogada aqui. Então, o que eu queria fazer menção a essa sua fala, né? Que, enfim, dentro do contexto do filme, esse fim de mundo, o que causa em nós, né? Só queria reforçar esse ponto, porque eu imagino que tenha muita gente que possa também. Quer dizer, você não caber mais no mundo, o suicídio faz todo sentido, né? Você não caber mais no mundo faz sentido essa desconexão. Então, eu penso, talvez, que também a inspiração do Zweig e tudo isso que é demonstrado no filme através da sua análise tão bem colocado, tem essa razão, né? É o fim do mundo como a gente conhece, né? Como a gente conheceu. Você ainda não está preparado para todas essas mudanças e para todas essas coisas. Vou passar para a Lilian, tá, Daniel? Obrigada, Lana. Só um momento que eu vou te colocar de volta no telão para todo mundo poder te ouvir também. Te diz, Cultura Inútil. O Egon Schiele, aquele pintor que é trocado pelo garoto, também é austríaco, e também se matou. Então, aos 30 e poucos anos. Eu não sei se isso tem a ver com a história e todo, né? Só isso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Alex. Eu concordo com o senhor. Fala. Esse presidente dos Estados Unidos aí, que assumiu agora, acho que o mundo vai mais para baixo ainda. Esse novo governante dos Estados Unidos. Concordo com ele, com esse senhor aí. Luiz Águila, ok. Mais ainda porque quer se meter em tudo, né? Onde não tem. É verdade. Vai acabar o mundo. Então, vou comentar algumas coisas que eu pensei, né, a partir das falas, né? Quer dizer, primeiro a gente tem de fato esse jogo de poder tão perigoso, né? Quer dizer, o domínio da tecnologia, digamos assim, o domínio da tecnologia em mãos erradas, né? O que que isso pode gerar? E ao mesmo tempo existe todo, eu tenho a impressão, todo um deslumbramento vazio com com o aparato tecnológico. Eu acho que a gente observando, né, quer dizer, o Zweig, ele morreu em 1942. A primeira metade do século XX foi realmente complicada, né, porque houve as duas guerras mundiais, houve a crise de 29, né, de 1929, a quebra da Bolsa, quer dizer, foi um período complicado. Eu tenho a impressão de que a segunda metade do século XX, menos do que a primeira. E o início do século XXI, nós já inauguramos com aquela tragédia do 11 de setembro, né? Já começou
ali. Então, isso, né, quer dizer, essa coisa da sensação de fim de mundo, né, um mundo ao qual eu não me sinto mais pertencente, mas às vezes também eu acho que nós nos esquecemos, talvez o Zweig tenha esquecido, de que tudo é cíclico. Por outro lado, tudo é cíclico, nada é eterno, né? Quer dizer, o mundo ele passa por fases. Então, eu acho que principalmente quando se está vivendo um período muito ruim, né, se faz a fantasia de que será assim para sempre, né? Houve um tanto desse discurso agora durante a pandemia, né? Que a pandemia iria durar até não sei quando, e que quando essa acabasse, imediatamente ia começar a pandemia seguinte. Quer dizer, houve uma série de previsões apocalípticas durante o período da pandemia. Então, eu acho que também, às vezes, se perde um pouco a percepção desse movimento é, cíclico do mundo. É, eu acho que em relação à referência ao governo do Getúlio Vargas, né, que ele tentou, o Zweig tentou a cidadania brasileira e não conseguiu, eu não sei se também entrou em questão aí o antissemitismo, né, porque se fala muito sobre a questão do antissemitismo durante o governo Vargas. Então, em que medida isso também é, influenciou? Mas, enfim, são pontos assim que me vieram enquanto eu ouvia. E isso é uma coisa que eu também, assim, eu digo para mim, porque eu tenho essa tendência, né? Quer dizer, eu tenho uma tendência muito grande à nostalgia, né? De achar, meu Deus do céu, né? Como é que faz para voltar no tempo, né? Mas os anos, sei lá, os anos 80, 1980 eram tão melhores do que hoje em dia. Então eu também tenho essa tendência a uma espécie de melancolia nostálgica. Então eu também procuro dizer para mim que existe esse movimento cíclico do mundo. Ah, que legal. Então, alguém quer. Tem realmente uma mudança assim, não com a velocidade que está acontecendo. Exatamente, Esse é o problema, entendeu? Qualquer pessoa, meus pais, quando viam dançar o rock, mas que horror, não sei o quê, quer dizer, mas agora é muito violento. É uma aceleração, é uma coisa acelerada de uma velocidade que você não sabe para onde nós vamos, que caminho, né? E nas outras guerras as pessoas tinham essa sensação, mas não com velocidade. Velocidade atual é exasperante para mim. Demônio, era um comentário que eu ia fazer exatamente isso, né? Essa coisa cíclica está sendo muito rápida. Então, assim, para a gente absorver e entender o que está acontecendo, dá uma sensação de que você perdeu um pouco, né? Onde é que você está nesse mundo, né? E outra coisa que eu achei interessante também no filme é que ele fala, né, que foi baseado em 2 livros, mas ele não fala quais esses livros, né? Não sei se eu perdi. Ele fala ali? Ah, então tá. Porque eu achei assim que passou muito rápido isso, que normalmente tem, né, baseado no livro tal, da autora, isso é mais marcado, né? Eu acho que ele também dá uma sensação ali no filme, da coisa da obra de arte, né? Porque quando tem herança,
é um quadro que ele recebe e ele recebe aquilo muito bem. Ele não diz, ela deixou só um quadro para mim. Não, ele exatamente o savoir-faire dele e a maneira como ele recebeu aquilo, né? Como uma grande lembrança. Então, tem uma coisa que ele parece que sinaliza, né? O quanto a arte também vale, né? O valor da arte, né? Eu achei isso também interessante no filme. Beleza. Fala ali do Getúlio, mas Getúlio tinha uma ligação com, na época, exatamente com. Flertava com o nazismo, Hã? né? Entregou a Olga, né? Hã? Entregou a Mas Olga grávida. porque queria dar licença, a autorização, para quem leu bem a Selva Zaga, eu li bastante, né? Tem até um filme que você poderia, acho que você já deve ter passado dele, sobre ele, que é Tem muito bom. alguns, Hã? tem alguns que estão na programação esse ano. Isso é muito interessante. Uhum. Porque ali a gente vê que o Getúlio ficou naquela coisa de não dava, e prometia, e não dava, não dava. Porque ele tinha uma ligação com o nazismo. Getúlio tinha, todo mundo sabe disso. Politicamente, ele não ia dar, inclusive, para o judeu. É. Vânia quer falar? O Zweig foi muito bem recebido no Brasil, né? Quer dizer, ele foi recebido pelo establishment mesmo. A Academia de Letras, que tinha talvez naquela época mais prestígio do que hoje, o recebeu muito bem, ele foi muito agraciado com. Tem até aqui medalhas que ele ganhou, e o Brasil, País do Futuro foi um livro. O livro mais favorável ao Brasil, quer dizer, escandalosamente favorável, de uma boa vontade com o Brasil e de uma esperança no Brasil. E é muito interessante que tem uma esperança do que a gente gosta do Brasil, né? Quer dizer, a mistura, o Brasil múltiplo, né? Então, eu não sei se chegou a haver uma intenção antissemita de perseguição a ele. Ah, eu acho que ele estava querendo ficar. Ele veio para cá para ficar longe da Europa, né? Porque ele poderia ter ido para Nova York, né? Com tantos amigos dele foram, né? Mas parece que na época ele achava que Nova York era perto demais da Alemanha, né? Perto demais da Europa. E esse, quando ele fala nesse hotel, né, decadente, tudo, lembra muito uma visão da Europa, né? Quer dizer, o Hotel Sané, não é? O hotel que teve seu momento importante, teve seu luxo e tal, e que de repente, e vai, de repente não, vai aos poucos desmoronando, né? Como a Europa foi desmoronando. Eu acho que ele se matou de angústia existencial, porque eu acho que não foi assim por razões práticas e burocráticas, eu acho que foi porque ele viu que não vai a pé, porque ele tinha tanto prestígio que ele podia sair daqui para qualquer lugar. Quer dizer, qualquer lugar no mundo aliado dos aliados, né? Fora do eixo. Ele via, podia sair daqui para os Estados Unidos tranquilamente. Então é isso, obrigado. Você quer falar? Olha, então. Você quer falar? Posso dar boa noite. Sou admirador do Alberto Dines, né? O técnico que me faz vir aqui, que eu acompanhava muito o programa dele. E quando ele falou de Stefan Zweig, já me chamou muita atenção. E, pô, como, né, cidade de Petrópolis, ele veio para cá e terminou a vida dele aqui em Petrópolis, a gente fica como eu posso dizer, uma admiração, porque ele saiu da Europa de uma explosão de uma guerra brutal, né? Todos nós sabemos, né? E ele teve a primeira passagem aqui no Brasil e a segunda passagem no Brasil, que eu acho que é aí que ele falou, pô, eu vou ficar por aqui, vou ficar por aqui. Eu acho que tem uma coisa até pragmática mesmo. Eu não vou sair de lá porque aqui é meu lugar. Veio com a mulher dele. E eu acho que ele via que eu acho que o mundo ia acabar, porque ninguém é evidente para saber que 3 anos depois do suicídio a guerra ia acabar, mas parece que o mundo ia acabar ali, entendeu? E na parte do filme, no final, quando eu pergunto o garoto lá, o que que você está fazendo aqui? Você fugiu da onde? Ele fala assim, fugi da guerra. Para mim foi ali é Stefan Zweig falando. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Ali foi para mim foi ele falando. É a guerra que me fez sair. Emblemático, né? Foi. Eu sou um admirador muito grande.
Estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês aqui. Bom, seja bem-vindo. Quer falar? Ele estava muito atormentado, sabe? Buscando assim um caminho sem encontrar. Eu acho que ele estava bastante atormentado. Eu senti Aham. isso no filme, sabe? Uhum. Que é uma pena, né? É, vou voltar então aqui. Só uma última coisa, para a gente não ficar tão pessimista, é que em todos os momentos da história, né? Pessoal, vamos se ouvir. Pessoal, por favor, vamos se ouvir. Em todos os momentos da história, quando o obscurantismo tomou conta, você criou-se núcleos de resistência, não é? Então, esses núcleos de resistência, na Idade Média, você tinha o, o- vários mosteiros, não é? Na França, você tinha todo o movimento subterrâneo, né, durante a ocupação. E nós, e as pessoas que se organizam como nós, estão formando um núcleo de resistência. E tem vários núcleos de resistência. Então, é importante a gente saber isso, que a gente está dá a impressão que as pessoas estão impotentes, que não há o que fazer. Não, nós estamos aqui pensando. E pensar hoje em dia é uma forma de resistência. Então, vou voltar aqui, só um minutinho. Eu também queria comentar uma coisa que. Opa, de volta. Eu também queria comentar uma coisa que aqui tem uma colônia alemã, né? Então, tinham falantes de língua alemã, só que isso não foi o que atraiu o Stefan Zweig, porque ele era. é, Ele ficou muito isolado, ele se isolou muito aqui. Então, ele não foi esse atrativo da língua, por exemplo, né? Ou de ter conterrâneos, até porque ele era austríaco, né? Mas a língua não salvou ele desse, é, desse isolamento, né, que ele sofreu até no jornal esses dias também, né, um amigo aqui também falou que leu, né, que não, que ele pode ter sido assassinado por nazistas, né, mas essa história, essa tentativa de suicídio já tinha acontecido anteriormente, ele tinha proposto para Catarina, a primeira esposa, né, que estava em Nova York, né, e ele já tinha proposto suicídio em conjunto com ela, né? Então já era uma história anterior. E também ele foi biógrafo de um poeta que também fez isso, né? Acabou se matando junto com a companheira. Então, essa coisa, né, que ficam tentando, né, dar uma justiça para uma história silenciada, isso não é de fato, porque a história é triste mesmo, né? Assim como para o Walter Benjamin também, que, enfim, acabou se suicidando um pouco antes da guerra terminar, né? Então, esse desespero, né, é, vem de um isolamento mesmo, né, da pessoa se sentir sem saídas. E como a Akla falou, a Alane também, né, aqui também é um espaço de resistência, né? Cineclube, os momentos em que você discute, né, arte, cultura, que você reflete, que você ouve, né, os outros também, né? Isso acaba dando força, né, para as pessoas continuarem, né, e não viverem sob o medo, porque isso é a pior forma, né, de vida, é não ter liberdade, né, de pensamento. Mas, por favor, Daniel. Não, algumas coisas. Primeiro, a questão da aceleração do mundo de hoje, de fato, né? Quer dizer, é difícil sentar para assistir, é difícil sentar para ouvir. Tudo é vapt-vupt, quando você vê já foi, nada repercute muito. Então a gente tem uma aceleração desenfreada que com certeza impacta muito nas relações. Agora é uma repetição também, porque, por outro lado, né, quer dizer, hoje em dia existe uma dificuldade muito grande de se lidar com as diferenças, né, quer dizer, com o pensamento diferente. Então, é um tal de você não pode pensar isso, você não pode dizer aquilo, que às vezes me dá a sensação de que o macartismo voltou, né, de que a caça às bruxas do período macartista voltou. Então, eu tenho também uma sensação de repetição.
Agora, eu acho que toda angústia que eu imagino que o Zweig tenha sentido com a guerra e com a degradação do mundo, porque o filme também fala disso, né? Quer dizer, à medida que o hotel vai ficando mais decadente, ele vai ficando mais degradado. E a gente vê isso muito hoje, como que os espaços ou eles vão terminando, eles vão fechando as portas, ou eles não vão fechando as portas, mas eles vão ficando cada vez mais degradados. Mas seja como for, não me parece que não houve espaço dentro dele para perceber que a guerra acabaria, porque em geral as guerras acabam em algum momento, elas não são eternas, elas não são para sempre, né? Então eu imagino que ele tenha se deixado tomar por um fatalismo. E é interessante também o comentário do quadro, né? Que o Gustav não ele fica, digamos assim, fica satisfeito com a herança do quadro, justamente porque ele era ali, o personagem, ele é de outro mundo, né? Quer dizer, e a gente tem no filme a junção de personagens que são de mundos muito diferentes. É como se eles tivessem sido um pouco artificialmente reunidos dentro da mesma história, porque você tem, né, uma certa valorização desse lugar da arte, tem outros personagens, bom, que são assassinos e coisa e tal, mas independentemente de serem assassinos, são absolutamente norteados pelo pragmatismo, por uma perspectiva de mundo pragmática, né? Por uma questão de perspectiva de valores pragmática. Então, são personagens que vivem, né, ali no caso do filme, no mesmo tempo histórico, mas é como se eles pertencessem a tempos muito diferentes, né? É, é, e, e é isso, por isso que eu disse, o Gustav, ele já era deslocado ali, quer dizer, ele como seria a impressão que eu tive revendo o filme, é como se ele tivesse construído um mundo, um mundo pessoal, e tivesse se transportado para esse mundo pessoal, que é onde ele vive. E aí a questão é que ele conseguia sustentar aquela ilusão, né? Porque às vezes o difícil é isso, né? Você tem ali o mundo tão esfregado na sua cara que como é que você consegue construir um outro mundo imaginário e viver dentro dele? Mas ele ali, o personagem, conseguia. A impressão que eu tenho é essa. É verdade. Tem uma curiosidade também do filme que antes enfim, de todos os atores chegarem, porque ele filmou em loco, né? Você também fez a observação que foram vários cenários, mas dentro do hotel, ele queria que todos os personagens, todos os atores viessem com uns pelos bem grandes, né? Então, para ele poder caracterizar cada ator de acordo com a época, né? Então, eu achei isso tão legal, assim, ele descaracterizar todo mundo para criar cada personagem a partir daquela época, porque o Gustav, eu não sei se é inspirado em algum personagem específico, mas ele é parecido com o Stefan Zweig pelo bigode, né? Pelos pelos que o Wes Anderson tinha pedido. O Wes Anderson é do Texas. E sempre achei uma coisa muito engraçada ele falar tão bem dos ingleses, aqueles excêntricos Tenenbaums, né? Aham. A Vida Secreta, a Vida Marinha de Stephen Sisu, né? Que tem até o Seu Jorge ali tocando violão, o outro da Angelim, que tem a Angélica Houston. Então ele vive nesse mundo, e aí eu fui procurar um pouco assim uma ligação, né? E esse roteirista
né? O Hugo Guinness, que também é cartunista, ele é inglês, né? Então, eu acho que tem uma parceria ali que às vezes não tem tanto crédito, ou tanta. Mas ele é um inglês que traz o Wes Anderson ali do Texas, né? Para esse universo, que ele fala, ele coloca até imagens ou sentimentos de infância em Londres, ou dentro de uma Europa, né, tão assim sofisticada, né, e que ele não viveu. Então é bem interessante ver essa capacidade dele, né, de contar essas histórias que não fazem parte do repertório dele, né, um americano, enfim, que trabalha com atores maravilhosos, repetem esses atores às vezes, mas nesse filme ele fez assim como se fosse, não sei, né? Tipo, pegou todos os atores mais incríveis que tinham ali, né? Que, enfim, participavam de outros filmes dessa época, que é bem recente, né? Mas dos festivais, enfim, a própria Léa Seydoux, Andrew Brody, que agora vai estar no Brutalista, né? Eu tô louca para ver esse filme, né? Então, é muito legal a gente ver esses atores todos juntos, né? E às vezes fazendo uma pontinha, né? Então, é bem legal, né? Vou abrir para o pessoal para as últimas colocações. Só um minutinho. Opa. Alguém mais quer falar? Alguém quer comentar alguma coisa do filme? Aqueles docinhos lindos, maravilhosos, né? Que parece com um hotel, né? Isso é uma coisa que todo mundo é tão meticuloso, até o William Defoe, uma cena ele vai e abre assim a jaqueta e tem compartimento para tudo, né? Para bebida, né? Bebida, para, nossa, né? Então todo mundo é muito meticuloso naquilo que faz, né? E aí é meio até metalinguagem do próprio Wes Anderson, né? Que a gente vê ali um controle absurdo, inclusive da câmera, né? Fazendo panorâmica do chão, do teto, do lado, e um pouco uma coisa teatral, né? Que também é a sua área, né? Uma coisa meio o Lubitsch, né, que fazia, assim, que foi o grande mentor do Billy Wilder, né, essa coisa rapidinha, né, da câmera acompanhar, assim, esse personagem que eu adorei você falar isso, né, o que é o Hotel, é o ator principal, é o personagem principal, né, do filme. Vou colocar para você também fazer a última fala, que o pessoal aqui também. Opa, pode falar, Daniel. Não, realmente nos filmes dele, né, tem essa coisa do desfile de estrelas, né? Você fica ali acompanhando, são elencos assim de atores e atrizes badaladíssimos, né? E muitas vezes fazendo participações pequenas. Tem a Tilda Swinton também, né? Aqui, né? E por falar em Inglaterra. E eu acho que pois é isso que você falou, né? Quer dizer, de ser um mundo que ele não viveu, mas eu imagino que subjetivamente ele seja bastante atravessado por essas questões, né? Tanto que ele ficou bastante tocado pelos livros do Stefan Zweig. Então é interessante como que a gente tem, quer dizer, é um mundo fantasioso, é um mundo delirante, mas como que tudo isso está ancorado em questões reais, sejam questões do mundo, sejam questões subjetivas, né? Assim, muito. Então eu imagino que o Wes Anderson seja muito atravessado por tudo isso. Não sei se ele se sente também deslocado nesse mundo em que a gente vive, se esse universo de fantasia que ele traz nos filmes dele é um reflexo disso, mas é possível. É verdade. Então, como o pessoal aqui também não se manifestou, eu quero agradecer muito a sua presença, já se manifestou, né? Obrigada a participação de todo mundo. A gente gravou, vai dar uma ediçãozinha, vai deixar esse debate também disponível na página do YouTube da Casa Stefan Zweig. E você seja super bem-vindo aqui também no nosso Cineclube, que tem online e presencial, e agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite.
Ok. Obrigada, Daniel. Obrigado. Até mais. Boa noite.